An empowered life has no expiration date. We're all created to do incredible things. Like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHKCU, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being. With the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that can support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Bom, penso que já estamos todos aqui juntos, aqui na nossa LifeWave. Queria só saber, primeiro queria só saber se me estão a ver em condições. Digitem só aqui, deixa-me só ver se eu consigo passar aqui. Não sei se me conseguem ver. Conseguem me ver? Conseguem ver a minha imagem? Sim? Ótimo. Deixa-me só aqui ver. Ora, aqui está. Muito bem. Então, boa noite a todos mais uma vez. Queria dar-vos os parabéns por estarmos aqui todos hoje juntos numa missão, eu chamo-lhe uma missão, que é a missão de reativar vidas, reativar célula-tronco, célula estaminal, célula-madre, para quem conhece o espanhol ou o castelhano, e acima de tudo a possibilidade de termos uma vida com muito mais sentido. Queria começar hoje por dizer que vamos ter a parte, diria eu, de base científica, da base daquilo que faz funcionar todo este nosso projeto, que depende muito, ou é baseado num conceito de célula estaminal reativada. Para quem não conhece este conceito, vamos explicar aqui muito em breve, e vamos também dar aqui pormenores, testemunhos, e acima de tudo, eu penso, espero eu, que entusiasmar pessoas que queiram viver mais, que queiram viver com muito mais sentido e, acima de tudo, com uma vida muito mais longa, com longevidade. Vamos falar hoje também aqui de um livro que me impactou muito a mim pessoalmente, mas, acima de tudo, queria que vocês hoje tomassem atenção às vidas que nós vamos aqui falar, que mudaram, e inclusive é um testemunho pessoal que muito me tocou, uma pessoa que eu muito admiro no seu percurso também médico e clínico, que eu acho também nos vai inspirar a todos, e eu estou muito ansioso por ouvir esse testemunho hoje mais uma vez, que já ouvi e já conheço, mas nunca é demais perceber que quando uma vida muda, muda todo o nosso ambiente à volta e muda acima de tudo a capacidade que nós temos também de ajudar outros a entender que é possível. Se um muda, todos nós podemos também mudar desse ponto de vista. Bom, queria desde já pedir só rapidamente, já me disseram que sim, que estão a ouvir bem, mas colocam aqui só de 1 a 10 como é que está o nível do som e da imagem, só para eu também ter o vosso feedback rápido e para me poderem também dar aqui o vosso feedback rápido do dia de hoje. Sei que está muita gente hoje em sala, parabéns por quem tomou a decisão de hoje ouvir aqui Vidas que Mudam e acima de tudo também se inspirar a si, que é muito importante. Penso aqui também hoje alguns convidados, pessoas que vieram de propósito ouvir se calhar uma história que já lhe tinham falado e que se calhar nunca pensaram que lhes pudesse tocar tanto. Coloquem só aqui o número 1, se forem convidados, 1, da primeira vez que estão connosco aqui a assistir online. Bem-vindos a todos e a todas. Queria-vos dizer que é muito por vocês que nós fazemos este projeto, esta atividade. Queria dar um grande abraço, um beijinho grande à Cris, aqui está
uma pessoa que diz que é o iPhone, eu não sei, há tantos. A Maria João também um grande abraço. A Susana Almeida, um beijinho muito grande para a Susana. E se calhar a Elisa também que está aqui hoje. Mas há muitas pessoas que vão ver depois esta gravação quando ela for liberta. E, portanto, há muitas pessoas que às vezes no horário que nós fazemos podem estar ainda no trânsito, com familiares, ou podem estar com alguma outra atividade, até às vezes de vida profissional. E eu queria dizer a todos que a razão pela qual nós fazemos isto é muito para as pessoas que querem também aprender mais e querem connosco perceber se podem chegar mais longe nesta oportunidade. E, portanto, queria muito dizer que é para vocês que nós fazemos também aqui esta atividade, que é uma atividade de partilha acima de tudo, partilhamos saúde, mas partilhamos também um conceito. E era aqui que eu queria neste momento começar. Eu vou partilhar com vocês depois aqui alguns slides, mas aquilo que nós vamos fazer é partilhar com vocês um conceito. Um conceito que a mim mudou completamente a forma como eu vejo a saúde e a energia. Eu começo-me a apresentar, eu não sou médico, não sou profissional de saúde, sou alguém muito interessado em cuidar da minha própria saúde, como diz a minha querida Helena Castro, que muitas vezes me dá apoio e que eu falo, nós devemos ser médicos da nossa própria saúde e acima de tudo perceber o que é que nos faz mexer. Nunca devemos depender de ninguém para nos orientar nessa parte, que é a nossa responsabilidade. Podemos ter, sim, um departamento de medicina, podemos ter um departamento clínico, podemos pertencer a algum grupo de profissionais de saúde, ou mesmo temos um seguro de saúde que nos ajuda, mas isso não dispensa que nós saibamos exatamente o que devíamos aprender sobre energia, peptídeos, sobre o sistema circulatório, sobre o sistema cardíaco, todo o que é o nosso sistema muscular, esquelético muscular. Devemos ter um conceito de nós próprios, caramba. Nós andamos aqui uma vida inteira e não aprendemos e não sabemos exatamente aquilo que nos move, aquilo que nos faz correr, aquilo que nos faz andar, aquilo que nos faz pensar, nem que seja perceber o que é que nos pode tornar vidas mais longas e com muito mais impacto. E, portanto, era isto que eu hoje vos convidava a pensar um pouco, se sabem o suficiente sobre esta área. Como vos disse, eu não sou médico, não sou profissional de saúde, sou pessoa de economia, estudei economia durante muitos anos, tive depois uma pós-graduação internacional na Holanda, a estudar negócio internacional e gestão de marcas, e quando regressei posso dizer que muito pouco sabia de saúde, a não ser os conceitos normais de tomar medicamentos quando temos uma dor de cabeça ou uma dor no corpo. Toda a gente tem o conceito de injeção, que é injetar líquidos que fazem um processo químico induzido no corpo. Todos vocês sabem o conceito de operação e de cirurgia, porque às vezes em casos extremos é necessário, e todos vocês sabem o que é às vezes cremes que nos podem, através da derma, ou seja, do pele, afetar o nosso equilíbrio de alguma maneira, induzir também, por uma questão também de efeito químico. Mas há uma coisa que eu não sabia. Isso confesso que foi aquilo que mais me marcou neste processo que se chama LifeWave X39, que é um processo chamado fotobiomodulação. Como é que nós modelamos o corpo através da luz? Às vezes nós não sabemos tudo, eu sinceramente acho que só agora é que estou a aprender alguma coisa que realmente importa, mas quando eu entendi que este processo, através de um pequeno patch redondo que já vou mostrar, me permitia a mim, através da minha luz, reequilibrar o corpo através de peptídeos, a minha mente não explodiu, mas fez uma grande mudança, porque eu não sabia que era possível ter uma tecnologia não invasiva que pudesse reequilibrar o nosso organismo através de coisas tão simples e tão diretas como células e luz. Isso mudou a minha vida para sempre há uns meses atrás, e isso eu queria hoje partilhar com vocês, com a ajuda também de alguns profissionais. Então, a minha ideia hoje é partilhar algumas ideias, alguns slides, e depois interromper para ter também alguns testemunhos e também pessoas que sabem muito mais do que eu desta parte de medicina e de conceitos médicos e de regeneração. Então eu queria hoje partilhar alguns conceitos com vocês, vou usar aqui alguns slides simples, eu penso que já estou a ver aqui o meu ecrã. Queria dizer-vos a todos que nós batizámos estas sessões de quartas-feiras como pensa o Dr. David Schmidt e como é que pensa também, como é que podemos ter as respostas do Dr. José Paulo Pereira, que foi o grande médico que nos impulsionou desde o início, mas eu diria que o grande fundador do conceito chama-se Dr. David Schmidt, e é ele que eu agradeço muito, diariamente, o facto de nós podermos ter esta tecnologia na mão. Nós vamos falar aqui de alguns conceitos que podem parecer um pouquinho mais complexos e mais não tão simples de entender, mas eu vou prometer a vocês todos que vou fazer o meu melhor, não medicamente, mas para explicar conceitos básicos. Porque é que eu muitas vezes eu quero fazer isto nas quartas-feiras de explicação científica? Porque eu quero dizer a todos, qualquer um de nós, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje a assistir, ou os convidados que vão ver depois, não são médicos, não são profissionais de saúde e não estudaram 5, 7 anos, 10 anos para serem profissionais ao serviço da comunidade. E, portanto, eu quero dizer que se eu conseguir fazer isto, qualquer pessoa consegue. Porque eu não tenho inteligência médica, nem estudei para isso, mas eu ouvi pessoas e hoje consigo entender
profundamente alguns conceitos que depois quero passar para os outros. E se eu consigo, tu também vais conseguir, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Então, queria começar por dizer que o conceito das sessões que nós fazemos se deve ao Dr. José Paulo Pereira. O Dr. José Paulo Pereira é um médico muito conceituado, tem mais de 30 anos de experiência na medicina integrativa e energética, é também alguém ligado ao desporto, trabalhou durante muitos anos a recuperar atletas e a poder-lhes proporcionar uma vida de alta performance no seu desporto de eleição, nomeadamente atletismo, foi onde ele trabalhou mais. É alguém que trabalha muito com neurociências também e que foi um dos grandes pais da fotobiomodulação, se não apenas em Portugal, também um bocadinho na Europa, porque é uma pessoa que foi também requisitado por esta empresa chamada LifeWave para poder ajudar a espelhar o conceito e foi o primeiro médico no lançamento do Chita 9 na Europa. Foi a pessoa com quem eu estive ao lado no dia 18 de março de 2023 que explicou o conceito técnico do ponto de vista científico. Portanto, deve-se a ele muito a credibilização de um conceito que, sinceramente, eu desconfiei um pouco, porque quem é que me diria a mim que funcionaria uma coisa que é um pequeno patch com nanocristais orgânicos que se coloca ao corpo e depois faz reabilitar ou faz reequilibrar o nosso corpo. Eu tinha muitas dúvidas no início, confesso que no início foi um pouquinho ou bastante cético, e quem me ajudou muito chama-se Dr. José Paulo Pereira, tem um extenso currículo, é uma pessoa que já passou muita coisa em termos de processo e, acima de tudo, na sua prática clínica já lidou com muitas centenas ou milhares mesmo de pacientes e pessoas que precisavam de intervenção dele, e deve muito a ele o facto de ele me ter ajudado nos primeiros casos em Portugal. A verdade é que, sem o Dr. José Paulo Pereira, eu não teria tido a coragem, a força e a tenacidade para levar este projeto mais à frente, e é uma pessoa quem eu devo e devemos muito no conceito de simbiose, inclusive com o Dr. David Schmidt. Vocês vão perceber já que nós temos alguns conceitos que não abdicamos nas nossas sessões de quartas-feiras de educação científica. A primeira coisa é nunca complicar. É uma promessa que eu vou fazer aqui hoje, para quem está de novo aqui ou quem está a ver a primeira vez este vídeo, é não complicar. As pessoas da área médica, farmacêutica, têm a tendência para complicar. Não por mal, mas eu acho que às vezes querem explicar sobre explicação, pegar um paper, pegar numa fórmula, explicar às vezes coisas de forma muito densa, que são de pouco acesso à pessoa comum como eu, e portanto aquilo que eu queria fazer hoje era exatamente o contrário, é não complicar. Não buscar papers, não buscar coisas muito profundas, porque eu quero que vocês todos expliquem, tenham a ideia deste ponto número 2, que é não tornar demasiado científico o que nós vamos falar aqui. Eu quero que vocês percebam que isto é de acesso total e a todos, que é o conceito grande que eu queria partilhar hoje com vocês. Terceiro, não vamos falar aqui nem de consultas, nem de análise de exames. Há pessoas que nestas sessões nos mandam as suas patologias, os seus exames, mas nós não vamos fazer isso. Não vamos responder nem fazer nenhuma análise de diagnóstico, porque não temos informação suficiente e porque a ideia de hoje é abordar de forma genérica os conceitos para vocês próprios possam ir à procura de mais informação, que é o ponto número 4, que é nós podemos estimular que vocês também procurem informação. Vão buscar pessoas conceituadas, às vezes a documentação de internet e outros fóruns, conceitos sobre peptídeos, sobre células estaminais e sobre reequilíbrio, ou seja, homeostase, que é a tendência para o equilíbrio que o corpo sempre teve e sempre terá, desde que nós lhe demos as condições corretas e os estímulos adequados para o fazer. Portanto, são estes 4 premissas que eu vou cumprir e, acima de tudo, partindo sempre esta ideia do Albert Einstein, que é, se tu não consegues explicar de forma simples, não percebeste. Eu adoro isto, porque este homem foi um dos grandes génios mundiais, desarma com esta frase. Se não percebeste de forma simples, se não consegues explicar de forma simples, porque não percebeste. Portanto, tornem sempre simples, porque a pessoa que um dia vocês querem tocar, quer que vocês expliquem de forma simples, não quer complicações, não quer que vocês compliquem uma coisa que eles, para perceberem, têm que ser de forma equilibrada e simples. Eu vou prometer que vou fazer o meu melhor para chegar a esse ponto também. Começamos pelo Dr. David Schmidt, que é uma promessa que eu fiz, inclusive ao próprio Dr. David Schmidt, já estive com ele algumas vezes, que foi tentar explicar o conceito deste homem de forma simples a toda a gente que quer ouvir. O nosso objetivo é chegarmos a 1 milhão de pessoas que tenham o impacto deste patch que vou falar a seguir. 1 milhão, não é muito. 1 milhão são 10% da população portuguesa, é pouquinho, é quase 2,5%, quase nada daquilo que é a população europeia, mais ou menos 400 milhões, 425 milhões de pessoas, portanto é muito pouquinho daquilo que, se quisermos ser mais ambiciosos, mas eu acho que começar por 1 milhão pode ser um número assustador para uns, mas eu acho que muito interessante quando pensamos na capacidade de nos desmultiplicarmos na passagem desta informação. E portanto a ideia hoje aqui não é convencer-te nada, não é dar-te formas ultra complexas, mas é explicar que tu também podes ser um elo desta projeção
de uma nova forma de termos saúde e equilíbrio. E se eu fizer um bom trabalho e os meus convidados, eu acho que vais ficar entusiasmado ou entusiasmada, primeiro, para aplicar em ti. Se eventualmente já és brand partner ou és pessoa que já participa dentro destas comunicações, às vezes ainda não experimentaste aquilo que é a tecnologia. Está aqui um patch que está aqui no braço desta nossa querida modelo aqui no braço, que é um patch redondo com nanocristais orgânicos. Já vou explicar, já vou mostrar aqui na minha mão. Foi a invenção do Dr. David Schmidt, que ele criou em 2020 um patch de X39, já vamos explicar sobre isso, mas tem uma empresa aberta há mais de 20 anos. Temos uma empresa muito sólida, comemora este ano 20 anos de atividade e de experiência e cresceu muito mundialmente. Hoje está presente em mais de 78 países e temos também o orgulho de ter sido Portugal o primeiro país a ter a apresentação oficial pela empresa do X39, que é o patch de tecnologia de fotobiomodulação mais poderoso e de maior impacto mundial. Inclusive, estima-se que mais de 85% do sell-out da tecnologia de LifeWave se faça através do X39. Portanto, este homem, que é um cientista, é um criador, é alguém que descobriu uma fórmula de frequências que são emitidas por este patch que nos afeta a nossa própria luz, no sentido de elevar peptídeos e outros sistemas biológicos. Ele é uma pessoa que investigou durante muitos anos o processo, que partilha connosco em reuniões, em viagens, a sua própria ideia, a sua própria filosofia de vida e a forma como nunca mais quer largar esta empresa, porque ele diz que encontrou a fórmula da sua vida. Investiu mais de, eu não diria 20 anos, mas cerca de 10 anos a descobrir a fórmula para o X39 e investiu mais de 4,5 milhões de dólares para tornar este produto ou esta tecnologia disponível para o mercado. A grande herança deste homem foi o facto de ter, além de ter uma comunidade muito grande, onde se destacam aqui alguns portugueses, que inclusive alguns estão aqui hoje na live, se destacam no sentido de poderem também partilhar e ter uma capacidade de partilhar com os outros. A verdade é que o David Schmidt teve uma grande característica, que foi quando ele foi tocado por pessoas que lhe disseram que tinha duas valências ao serviço dele. O primeiro, ser um inventor que através de tecnologia não invasiva e através de inspiração divina podia tocar a humanidade inteira. E eu acho que isto foi talvez o grande desígnio que toca a vida de David Schmidt, que o faz servir a humanidade através desta estratégia de relacionamentos, que foi aquilo que ele escolheu para levar esta tecnologia ao mundo. Não escolheu vender através de farmacêuticas, nem através de lojas, nem através de farmácias, foi através do peer-to-peer, ou seja, pessoa a pessoa, que tendo resultados ou não, pode partilhar com os outros. E eu acho pelo qual estamos aqui, porque isso é que eu dedico um bocadinho do meu tempo para também honrar a vida deste homem, porque é um cientista muito reconhecido e, acima de tudo, que participou em grandes projetos de investigação internacional, nomeadamente para a Marinha Americana, para poder dar mais vida e energia, nomeadamente às pessoas da Marinha que estavam embarcadas em submarinos, fazendo com que eles tivessem os efeitos da luz que não conseguiam ter diretamente com o Sol, porque estavam dentro do submarino durante muitos dias e por muitas semanas sem acesso à luz do Sol, à luz exterior, e ele conseguiu ter um mecanismo de conseguir utilizar a nossa própria luz para nos regenerar a nossa biologia. É uma coisa um bocadinho, diria, de ciência muito avançada, eu diria eu, que se calhar é um privilégio que podemos ter nas mãos, algo que se calhar só virá de forma sustentada nos próximos 20 anos para a humanidade inteira, porque é uma tecnologia realmente muito exclusiva, mas eu queria dizer que este homem conseguiu descobrir a forma de nos fazer chegar esta bênção onde nos podemos elevar. E antes de falar dos resultados dele, eu queria interromper para fazer duas coisas. Queria interromper aqui o meu ecrã para vos mostrar duas coisas. A primeira é mostrar-vos a embalagem onde vem o patch do X39. Esta embalagem é a embalagem, para mim, milagrosa, que mudou a vida de muitas pessoas, não só em Portugal como na Europa. O patch que está aqui, ele vem em carteirinhas, vou-vos mostrar, vou abrir aqui uma embalagem para vos mostrar. Vem assim uma carteirinha simpática, muito interessante, onde o patch é exatamente aquilo que está aqui na minha mão, redondo, que como vimos aqui daquele modelo, o que tem cá dentro são nanocristais cultivados em laboratório, que depois são impregnados com uma frequência própria, que já vou explicar exatamente o que ela faz, que é milagroso no sentido de poder elevar uma biologia que nós não estamos habituados. Vou partilhar com vocês rapidamente aqui um vídeo do Dr. David Schmidt, porque é importante que vocês percebam na voz própria do David Schmidt exatamente quais são os efeitos que eu queria partilhar com vocês. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out,
is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people. Bom, eu acho que vocês perceberam o conceito. O conceito não podia ser melhor explicado pelo próprio David Schmidt. Para quem é crente, como penso que alguns de vocês serão aqui, termos a possibilidade de ter esta fórmula bíblica quase que me impressiona a mim, que me arrepia, porque no fundo esta é a inspiração de David Schmidt. Conseguiu descobrir no código da Bíblia aquilo que é a grande elevação do ser humano através das células terminais e da reativação de um peptídeo através de frequências. E isto, se vocês pensarem que hoje em dia, daquilo que se aprende da física quântica, se já está provado que o grande avanço na longevidade humana se vai fazer através de frequências, através de ondas. Uma frequência é uma onda. Pode ser uma onda sonora, pode ser uma onda de luz, pode ser outra onda diferente, mas são ondas que nos impactam. E, de facto, inclusive, diz que a grande cura futura para os tumores e, inclusive, para doenças degenerativas vem exatamente de frequências induzidas no próprio organismo. Eu acho que o David Schmidt, a grande vantagem foi ter acreditado isto profundamente e ter levado a sua vida inteira à prática de ter chegado a este patamar maior da sua vida. Foi exatamente depois dos 69 que a empresa LifeWave explodiu no sentido de crescimento. Até lá a empresa, e eu sou uma pessoa de números, posso falar à vontade, a empresa faturava cerca de 20 milhões de dólares a nível mundial, não apenas de um país, e hoje em dia, passado 4 anos, não mais de 4 anos desde o lançamento, a empresa fatura mais de 600 milhões de dólares. Portanto, é um crescimento gigantesco, não tem paralelo. É como, eu nem consigo fazer contas de quantas vezes é a multiplicação deste fator de 20 até 600, mas é uma coisa absolutamente extraordinária e brutal. Eu sei que no meio veio a pandemia, que também nos obrigou a todos a procurar soluções, mas eu diria que a empresa, de forma tão elegante e tão poderosa, chegou a um patamar onde nunca ninguém pensou que era possível chegar. E eu fico feliz e orgulhoso por termos uma equipa, todos nós, de pessoas muito empenhadas em poder distribuir isto e apresentar a muitas pessoas do mundo, e é exatamente aqui esta nossa missão. Portanto, David Schmidt, eu queria dizer hoje, não sei onde estás hoje no mundo, mas queria dizer que nós aqui em Portugal fazemos um trabalho diário, permanente, com muitos profissionais de saúde também, quero dar os parabéns já hoje a todos os profissionais de saúde que temos na equipa, que nos ajudam muito a ter credibilidade, ter confiança, ter partilha com segurança, e que toda a gente que faz um bocadinho da sua vida parte daquilo que o David Schmidt também ousou criar. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial, que é a Leonor Campos, é também profissional de saúde, é uma terapeuta que eu respeito muito, tem uma experiência muito vasta, tem um coração gigante, é mãe, e acima de tudo é um ser humano tocável também pela vida dos outros. Eu pedi hoje à Leonor para tirar um bocadinho do seu tempo, porque ela, como espírito natalício, ele distribui tecnologia X89 para os seus amigos, para os seus pacientes, e é uma pessoa que está sempre disponível também para ajudar a entender o conceito. Então, eu se calhar pedi à Leonor, eu acho que ela já está aqui na sala, Leonor, se puderes só ligar o teu telefone e apresentar-te, seria fantástico. Olá, boa noite a todos. Leonor, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, eu queria, talvez tu te apresentasses, que eu sei que há muitas pessoas que não te conhecem ainda, és uma pessoa muito especial dentro da comunidade, como somos todos, na verdade, mas tu tiveste o efeito de poder não só ter um efeito em ti, enquanto mulher, enquanto mãe, e depois começaste também a utilizar essa tua experiência um bocadinho fora do teu próprio contexto, podendo ajudar muita gente à tua volta. Eu se calhar, tu vais hoje falar várias vezes, mas eu se calhar podia desde já, porque eu sei que há muita gente aqui que está ansiosa por te ouvir, porque conhece bem o teu trabalho e te acompanha, que se calhar tu pudesses só explicar o que é a Leonor, o que a Leonor faz, nas suas várias vertentes, mulher, mãe, profissional, e depois me dês o teu primeiro caso, o caso em ti, quando tu descobriste tecnologia, inclusive eu sei que utilizaste no teu filho, e foi uma coisa que te mudou completamente a vida.
Então, antes de mais, boa noite a todos. Há aqueles que já me conhecem e há aqueles que são novos aqui e ainda nunca me viram. Eu sou a Linor, sou osteopata e massagista e trabalho no Alentejo, numa pequena vila chamada Castelo de Vide. E quando soube desta tecnologia, sou sincera, confiei na minha intuição, porque tinha ainda lido muito pouco ou quase nada sobre o assunto, mas de facto precisava urgentemente que algo modificasse alguma coisa na saúde do meu filho, principalmente. Ele foi o foco principal pelo qual eu estou aqui hoje, porque foi graças a eu querer tanto uma mudança na saúde dele que eu decidi experimentar sem perguntar sequer quase o que era. Eu sabia que não tinha químicos e isso era o que me importava, primordialmente era não ter nada de químicos, porque eu já sabia que a nível da saúde convencional, aquilo que eu esperava o resto da vida era muita medicação. Ele é asmático, ou era asmático, e de facto já tomava muita medicação na altura, com 7 anos. Desde que tinha nascido já tomava ele muitas bombas. Depois, com o tempo, foi piorando e cada vez aumentando a quantidade. E quando a Lifewave apareceu, nós estávamos ali um bocadinho entre a espada e a parede, porque as bombas de cortisona estavam de facto a danificar-lhe o interior da boca e ele não estava a conseguir comer. Ou seja, ou respirava ou comia, e então estávamos ali num ponto um bocadinho crítico. E foi quando um amigo meu me disse: Olha, experimenta lá isto, soube disto agora, não sei bem ainda o que é que faz, mas experimenta lá no teu filho que tu estás a precisar. E foi assim que cheguei a casa. Ele tossia de dia e de noite sempre, porque estava em constante crise asmática. E eu, assim que colei no peito dele, ele parou de tossir. E eu achei aquilo extraordinário e pensei: pronto, entre tantas homeopatias e tantos químicos e tantas coisas que ele já tomou, nunca nada cessou uma tosse desta forma, e ainda por cima sem químico nenhum. Portanto, vou investir e vou perceber o que é que isto pode fazer mais pela saúde do meu filho. E conjuntamente com ele pensei também, pronto, já agora que ele está a fazer, faço eu também. E então fizemos os dois essa experiência durante uns meses. Eu posso dizer que estava numa fase, agora falando mais de mim, muito cansada, porque quando o Gabriel já tinha 4 anos de idade, eu estava finalmente a voltar a mim, a ter a energia toda quando engravidei de novo. E quando engravidei de novo, muitas alterações hormonais acontecem numa mulher, não é? Mas fora essas alterações, a falta de sono e depois, como ele não respirava de noite, ele não me dormia, depois já tinha um bebé pequenino e eu fui muito abaixo. E na altura eu estava extremamente cansada. E o extremamente cansada era às vezes já ter muita dificuldade até a comunicar e a falar, porque já não tinha hum, uma comunicação fluida, porque já me custava muito a pensar, a raciocinar, a lembrar-me das coisas, e então vi que estava ali um bocadinho afetada pelo cansaço. E a dormir 1 hora, 2 horas, ou então a fazer diretas constantemente, de facto afeta muito a nossa parte cognitiva. E então eu decidi experimentar fazer experiência com ele. Chegámos mais ou menos ali a 2 meses e meio de utilização e eu quis ver como é que o Gabriel reagia sem as bombas dele, sem as bombas de cortisona 2 vezes ao dia, e retirei lentamente, comecei a retirar a medicação dele e ele continuava-se a portar bem, sem crises. E eu, olha que maravilha. Comecei-lhe a tirar mais um pouco e depois percebi, calma, ele teve uma crise, eu não posso tirar tudo de uma vez. Então aguardei mais um pouco e experimentei 4 meses, tanto eu como ele, experimentámos 4 meses seguidos a colocação do X39, sempre colocado no peito, no peitinho dele, e ao fim dos 4 meses eu consegui retirar toda a medicação e entretanto já passou, está quase a fazer 2 anos, para dizer a verdade, e felizmente o Gabriel não teve mais crises asmáticas desde essa altura. E eu, naquela altura, também recuperei, em 4 meses, recuperei o meu cansaço e sou sincera, eu mantenho-os sempre comigo, eles estão sempre comigo. Eu tenho uma carteirinha em que vai comigo para todo o lado, porque se ele apanhar, por exemplo, uma diferença de temperatura e começar a espirrar, eu ponho no peito
e ele fica bem, ele não se constipa, a constipação não chega a vir porque reforça o seu sistema imunitário, há ali um impulso do sistema imunitário dele, e na minha pequenita também, com 4 aninhos, e às vezes demora ali um dia a reagir, às vezes é na hora, é instantâneo, ou seja, o corpo, como tem uma subida no sistema imunitário, ele já não avança para a gripe ou para a constipação ou para a dor de garganta. Então eu assim também comecei a ficar mais atenta, assim que vejo que realmente houve uma mudança de temperatura drástica, houve ali algo que o corpo dele reagiu, ainda hoje aconteceu isso. Nós fomos ver magia hoje à tarde e ele hoje, quando chegou a casa, começou a espirrar. E eu coloquei-lhe o X39 ainda há bocado e não se passa nada, nunca mais espirrou. É muito giro, eu continuo a usar isto também, principalmente como prevenção na saúde deles os dois. E eu também, eu própria uso durante períodos de tempo em que sinto necessidade de usar, quando me restabeleço, paro um pouco, volto a utilizar novamente e fico preocupada se eles acabarem. Portanto, eu nunca deixo que acabem, porque pode ser sempre preciso para mim, para eles ou para alguém que esteja ao meu lado por alguma razão e que esteja a precisar naquele momento. E então Bom, é olha, isso, Rui. não te vás embora que eu preciso ainda de ti para me comentares aqui duas coisinhas. Um caso vamos ter hoje, mas também queria o teu comentário como profissional de saúde em alguns temas que nós vamos falar aqui. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante, porque a Leonor falou aqui de poder ter sempre com ela para poder também poder partilhar com outros, com a família, com alguém que apareça. E de facto nós estamos a gravar hoje numa altura muito bonita, que é uma altura mágica, já agora partilhar magia também é isso, é estar no Natal, e de facto quando nós partilhamos pets em forma destas frequências e tudo o que nós fazemos é também partilhar amor, é dar o nosso amor, é dar vida às pessoas. E eu queria que vocês sentissem uma coisa: nós temos uma relação que está a crescer muito, nomeadamente em Portugal e na Europa, mas o mais importante que nós fazemos todos os dias é esta partilha de poder ajudar uma outra pessoa, alguém que também precise, por algum motivo, ter a sua vida reativada, a sua saúde mais ativa, porque na verdade isto reativa, como vocês perceberam, não é apenas o nosso sistema biológico, não são apenas os nossos céus terminais, mas reativa se calhar também famílias, porque uma mãe como a Leonor, preocupada com a saúde do Gabriel, e que obviamente uma mãe ou um pai fazem tudo pela saúde de um filho, com certeza, é isso que eu acredito, ao ter essa parte dela desequilibrada, não consegue ver o resto da sua vida com a mesma facilidade, com o mesmo brilho. E portanto eu digo sempre que isto, para além de reativar o nosso sistema, também nos reativa a nossa própria família, a nossa própria vida, e é aquilo que eu acho que é mais importante naquilo que vamos falar hoje. E aquilo que eu queria fazer hoje também é, usando aqui também, utilizando a Leonor e a sua experiência, partilhar com vocês uns conceitos simples, antes de ouvir aqui um testemunho que me impactou muito e que já conheço já há algum tempo, mas que eu acho que pela primeira vez tem um caso nela própria que impacta muito a sua própria perspectiva desta tecnologia, como também vai ajudar muito a que ela consiga também partilhar com outras pessoas dentro da sua comunidade terapêutica. Então, eu queria pedir muito aqui à Leonor para me ajudar em algumas... Isto vai ser uma pequena conversa entre slides e entre experiência, para vocês perceberem que isto afinal é muito simples. Primeiro, eu vou fazendo aqui um acompanhamento, vou pedindo à Leonor um outro comentário. Primeiro, a lógica daquilo que nós fazemos com este PETS. Isto é um patch completamente orgânico, ou seja, não tem nada de sintético, não tem nada de invasivo, e que permite três coisas. Primeiro, elevação, e leva a uma coisa chamada peptídeo. O peptídeo não é nada mais nada menos do que um conjunto de aminoácidos que tem um efeito regenerador nos sistemas biológicos. Segundo, este peptídeo em particular, que se chama GHK-CU de cobre, ativa células terminais, que é uma coisa que se sabe desde os anos 70 do século passado, mas não se sabia como pôr em prática de forma não invasiva. E quando fazemos estas duas coisas, o corpo tende a ficar regenerado de forma, não diria permanente, mas de forma sustentável, através de um conceito chamado células terminais. As células terminais são o conceito mais interessante, mais poderoso e se calhar mais entusiasmante da medicina atual, que é exatamente podermos se calhar atuar dentro daquilo que é uma célula que pode ocupar ou pode fazer qualquer papel dentro do corpo humano. Qualquer célula pode ser substituída por uma célula terminal com igual eficácia e capacidade. Vamos dizer assim, quando o corpo se desenvolve, somos apenas um conjunto de células terminais, que depois se vai desmultiplicando, até que chega uma altura que há células terminais que continuam a ter carga de ADN e conseguem substituir qualquer outra, e depois há células que são funcionais, têm a função de vários órgãos e várias partes do corpo, que apenas podem fazer um determinado papel. Okay? Portanto, essas células são responsáveis por uma função, embora
as células terminais, quando estão presentes no corpo, possam fazer a função de qualquer célula que nós temos no corpo. Com este conceito, eu gostava de vos dizer que, infelizmente, as células terminais, à medida que nós vamos crescendo, vão diminuindo a sua eficácia. É um dado biológico que é incontornável. À medida que nós vamos passando pela nossa vida, as células terminais tendem a desativar-se. Elas não morrem, não são provavelmente excluídas do corpo, mas são apagadas. É como se fossem desativadas por algum mecanismo que eu não conheço especificamente, mas diríamos que é hoje em dia muito fácil de comprovar quando chegamos mais ou menos aos 35 anos, apenas a metade das células terminais estão ativas. O que, se vocês pensarem que as células terminais são esta proteção imunitária com enorme vitalidade para nós, significa que é uma enorme perda para a nossa capacidade de recuperação, e quando chegamos aos 55, 60, então é o drama total. Não sei se estão aqui hoje pessoas que conhecem pessoas com 55 anos ou mais, ou se vocês próprios estão a passar por essa fase da vida. Faz parte, ainda bem que estão, porque é um bom dado a adquirir, que é nós termos mais longevidade, mas há um preço a pagar com a longevidade. Nomeadamente este facto de termos células terminais que ficam inativas ou que estão neste momento adormecidas. Atenção que a idade não é sinónimo de doença. Quero dizer a todos já que termos mais idade não significa estarmos doentes. Há pessoas com 70 anos que são muito saudáveis e há pessoas com 19 ou 20 que são extremamente doentes. Portanto, a idade não é um precursor da doença, embora haja uma maior tendência a ter, com mais idade, mais determinado tipo de doenças. E umas delas deve-se exatamente a ter células terminais inativas. Quando nós temos células terminais ativas, a maior parte das doenças ficam debeladas, ou melhor, nós temos energia suficiente e temos um campo fértil para podermos debelar qualquer patologia, qualquer vírus, e podemos continuar a ter saúde. Isto é o conceito genérico daquilo que é saúde e de energia e também do nosso equilíbrio. Mas imaginem que era possível reativar as vossas células terminais. É esse pensamento que eu quero que vocês pensem agora. Vamos dizer assim. Imaginem ainda mais, se viram com atenção com o Dr. David Schmidt naquele vídeo, que é possível utilizar a luz e o conceito bíblico da luz para poder reativar a vossa biologia. Então, é isto mesmo que eu vos quero trazer. Porque eu fui treinado para ser cético. Uma pessoa de economia é treinada para ser cética. Uma pessoa que não acredita, uma pessoa que põe tudo em causa. E quando me explicaram este conceito, eu não quis acreditar. Essa é a pura das verdades. Eu trouxe a tecnologia dos Estados Unidos, mas trouxe e não partilhei com ninguém para durante um mês ou um mês e pouco. Porque eu não acreditava naquilo. Eu fazia perguntas muito tímidas e não conseguia entender sequer o mecanismo. Então, antes de começar a dizer disparates e não saber o que estava a dizer, eu procurei médicos. Então, procurei especialistas, procurei pessoas que sabiam mais do que eu, até eu ficar convencido que havia uma tecnologia chamada fotobiomodulação, onde, nomeadamente, o Dr. José Paulo Pereira, que já ouviram falar aqui, me disse que já trabalhava com fotobiomodulação há bastantes anos e, inclusive, estava curioso para saber o que é que este novo PET tinha. Se era verdade ou não que reativava as células terminais e qual era o impacto no corpo. Então ele foi e imediatamente procurou ter mais produto, mais tecnologia para poder fazer as suas próprias experiências, sabendo que era seguro, que era muito estudado já há muitos anos, mas acima de tudo ele queria experimentar nele próprio, na sua vida, nos seus familiares e nos seus pacientes. E foi aí que eu entendi que era possível, através de uma célula, através deste PET, através da tecnologia, e através de um peptídeo de cobre, que era possível elevar a nossa própria vida. Leonor, eu não sei se me podes ajudar ou se nos podes ajudar só rapidamente. Eu queria duas intervenções tuas. Era que tu explicasses rapidamente o que é isto, um peptídeo de cobre, e acima de tudo, o que é que tem sido também a tua experiência quando aplicaste pela primeira vez na tua prática clínica, o que é que tu sentiste que realmente vinha daqui? Porque eu imagino que quando tu começaste a experimentar também não sabias da tecnologia, porque primeiro experimentaste em ti, depois começaste a aplicar nos teus pacientes, mas diz-nos rapidamente o que é isto, um peptídeo de cobre, e porque é que ele está a ser tão importante em toda a tecnologia aqui da LifeWave e do Dr. David Schmidt. Ora, porque deixa-me ver se eu consigo então explicar da melhor forma possível. Quando os nanocristais recebem a luz do nosso corpo, eles vão de facto emitir uma frequência que vai ativar esse peptídeo de cobre do nosso organismo. E esse peptídeo é muito importante, GHKCU, porque ele próprio é que depois vai ativar as nossas células terminais, que são as nossas células-mãe, são pluricelulares e podem eventualmente manifestar-se depois em células específicas na zona do pulmão, na zona do fígado, no cérebro, até no ventre muscular. Portanto, elas depois podem, de facto, irem fazer regeneração em locais onde nós mais necessitamos dessa mesma regeneração. Inteligentemente, o nosso corpo consegue fazê-lo. E eu queria partilhar convosco uma coisa, não queria sair aqui também muito do que estávamos a dizer, mas foi algo que eu ainda nunca disse e que acho importante,
para nós termos aqui também fazer aqui convosco uma partilha e uma comunicação entre todos, que é, nós temos noção que de hoje em dia temos uma vida demasiado estressante e que o stress, de facto, nos vai desgastando e vai tirando, parece que partes de nós, o nosso organismo vai estando desequilibrado aos poucos em vários pontos. Portanto, ele vai-se. Nós pretendemos ter, portanto, uma homeostase no nosso organismo, que é o equilíbrio perfeito, mas de vez em quando existem fatores externos que fazem com que esse desequilíbrio aconteça, não é? E nós não conseguirmos manter essa homeostase. O que eu noto, de facto, ao colocar e ao usar o X39 é reequilíbrio, ajudar a fazer esse reequilíbrio, essa homeostase do nosso organismo, de facto, a chegar ao ponto de colmatar essas falhas que de vez em quando esse stress nos, em que nos coloca no nosso corpo, esse desequilíbrio, de vez em quando nós temos no nosso dia a dia, derivado de muitas situações externas que nós temos que lidar. E então, a meu ver, é muito importante, sempre que sentimos um desequilíbrio, de facto, voltar a equilibrar o organismo, seja durante o tempo que for necessário, para quando para nós estarmos também atentos e conscientes às fases diferentes que nós temos da nossa vida e não deixarmos e perpetuarmos esse desequilíbrio dentro de nós. Eu acho que isto é fundamental porque, de facto, é esse desequilíbrio que depois nos vai levar a outras situações mais tarde, mais complicadas e que nos dificultam depois em situações mais delicadas. E nós não queremos chegar aí, queremos de facto prevenir essas situações, trazendo o nosso equilíbrio diariamente de uma forma simples, equilibrada, e é só colar no corpo e não precisamos de mais ninguém. Nós próprios conseguimos fazê-lo e nós próprios conseguimos trazer esse reequilíbrio. Portanto, essa, não sei se exatamente. E depois falo-vos também dos resultados que podemos ter quando colocamos o X39 por algum tempo. Portanto, inicialmente nós vamos ter a ativação, elevação do peptídeo, que é o GHKCU, e nós vamos logo notar um melhoramento do alívio da dor, vamos notar mais clareza mental, mais energia, melhor cicatrização. Vai também melhorar a aparência da nossa pele, porque está a haver uma regeneração celular, tanto interna como externa. Vamos recuperar muito mais rapidamente a nossa parte muscular após o exercício físico, porque vai melhorar também a nossa circulação sanguínea, vai diminuir também inflamações que possam existir no organismo ou até mesmo tensões musculares, e lá está a tal facilidade. Eu costumo dizer que o X39 não atua só no físico, atua também na parte emocional e mental, porque uma pessoa estando equilibrada, como há pouco estava a falar, automaticamente se vai sentir melhor no seu todo. Portanto, vai também notar que dorme melhor e também está mais disponível para tudo o que tem à sua volta. Mais bem disposta, com mais energia, mais vitalidade. E depois, mais tarde, durante mais ou menos isto depende da pessoa, primeiro temos a ativação do peptídeo e mais tarde começamos a ter a ativação da célula estaminal. E aí já vamos começar a ver modificações mais fortes dentro do nosso organismo, portanto, uma maior cicatrização, uma maior adaptação do nosso organismo à medida que nós vamos utilizando. E vai ocorrendo a nossa regeneração celular. Portanto, com 6 semanas de utilização, vamos sentindo um maior reequilíbrio e equilíbrio mental e cerebral. Vamos também ver que ajuda bastante em situações de depressão, ansiedade, exatamente por restabelecer esse mesmo equilíbrio. Com 3 meses de utilização, nós começamos a ter um aumento da produção do colagênio interno, diminuição assim, das rugas, daquilo que é mais externo, rugas, melhoramento do cabelo, há pessoas que começam a ter também o cabelo começa a escurecer, portanto começa a ficar mais escuro porque começa a nascer novo cabelo. E começa a haver também uma regeneração muito maior do nosso sistema esquelético e muscular.
Portanto, um maior reforço de todo o nosso sistema muscular. Com 6 meses de utilização, começamos a ver que a pessoa se calhar já não se cansa tanto, já tem um bocadinho mais de vitalidade, que sente-se com um bocadinho como se a idade tivesse revertido um pouco, e no facto é que isso acontece. Um estudo recente diz que 14 a 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos após o uso do X39 por apenas 6 meses. Portanto, não é uma tecnologia que nos traga um anti-envelhecimento, mas sim a reversão da idade. É como se andássemos um bocadinho para trás no tempo. Nem mais. Olha, eu deixa-me só talvez partilhar que eu queria agora ver aqui um caso. Obrigado pela tua explicação e pelo enquadramento. Eu queria dizer a todos já agora que não podemos esperar que o resultado seja igual para todos. Primeiro ponto, depende de cada organismo. É óbvio, a Leonor falou aqui de fatores externos que às vezes nos impactam a homeostase. A homeostase é a tendência para o equilíbrio do corpo e os fatores externos são fáceis de explicar. A alimentação. Há pessoas que infelizmente não têm uma alimentação correta. Há muitas pessoas que infelizmente hoje em dia não têm um descanso adequado à vida que levam. Há muitas pessoas que infelizmente estão em ambientes que são mais negativos do que positivos, e vocês sabem a importância da pessoa ao nosso lado e as pessoas ao nosso lado para nós também termos energia. Havia há pouco tempo um documentário que demonstrava que cada vez que nós passamos por alguém com energia má ou menos boa, é como se retirassem um bocado da nossa energia. Eu não sei se a Leonor se consegue relacionar com esta ideia de quando nós temos pessoas menos boas do nosso lado, parece que a nossa energia diminui, e quando temos pessoas boas do nosso lado, parece que a nossa energia é reposta. Por isso que as pessoas, reparem a importância de um abraço, um simples abraço. Um simples abraço é uma forma de transmitir e de transpor a energia de um corpo ao outro, que é uma coisa que não se explica, eu não tenho explicação para isso, a não ser que nós somos energia condensada num corpo, é como se nós fôssemos energia permanente, só que temos presos a uma estrutura densa de células que nos prende umas às outras. Por isso é que o colagênio, costuma dizer, cá em casa nós dizemos que o colagênio é uma cola de gênio, porque cola as células umas às outras e que impede as células de voarem pelo espaço. Então, é muito esta cola de gênio que eu acho que esta explicação que a Leonor deu é fantástica, porque permite perceber a profundidade de uma coisa tão simples. Eu nunca pensei, sinceramente, e agora confesso ainda espantado muitas vezes com esta tecnologia, nunca pensei que um pequeno patch que nós colocamos no corpo e que parece uma coisa tão inocente como um pequeno adesivo com uma película de nanocristais lá dentro, pudesse ter um efeito tão grande. Mas a verdade não sou eu que o digo, nem apenas a ler, são os testemunhos. Vocês ouviram aqui uma profissional de saúde muito experimentada, a Leonor, que explicou, aplica em si, aplica nos filhos e aplica nos seus pacientes, e a Leonor nunca aplicaria nada que não fosse seguro, não invasivo e que acima de tudo não desse garantia total de não pôr em causa uma prática clínica de muitos e muitos anos. Portanto, é uma coisa que me deixa muitas vezes de boca aberta ainda, como é que é possível que a nossa luz nos leve para o equilíbrio, quando muitos de nós só pensávamos que era possível, através de comprimidos, de cremes. Agora isto não é invasivo. Também quero dizer a todos que ninguém aqui deve nunca parar com a prescrição de algum médico que esteja a acompanhar, porque nós não queremos nunca que vocês possam parar com aquilo que foi a recomendação médica convencional, e também não há substituição dos médicos tradicionais. Nunca parem com a medicação e, acima de tudo, perguntem ao vosso médico se ao aplicar tiverem sentido melhorias e tiverem indicação, levem esse resultado e digam: doutora, estou melhor, sinto melhor, será que preciso continuar com a medicação? E mostrem muitas vezes no antes e do depois de resultados clínicos, que há muitas pessoas que o têm e que podem comprovar isso. Só queria dar uma última nota, que é 2 casos onde eu devem fazer alguma restrição de aplicação. Primeiro, casos tumorais ativos em tratamento rádio ou quimio em termos de tumor, tratamento tumoral. Portanto, quem estiver nesses processos deve restringir ou não usar o PETs. Falta-os com a pessoa que vos convidou, ou com alguns de nós, vamos explicar as razões, exatamente por causa do sistema imunitário, ok? E também o outro caso é o transplante. Porquê? Quando alguém tem um transplante de um órgão, nós tendemos a pedir ao corpo que baixe a sua guarda imunitária para poder aceitar esse órgão. Portanto, muitas vezes toma uma coisa chamada imunossupressores, que é para tirar a capacidade imunitária do corpo e permitir que, por exemplo, um órgão seja melhor aceito durante um determinado período. Portanto, às vezes há pequenos casos que nós devemos sempre ressalvar, sabendo sempre que não é, isto não é uma prescrição clínica nem médica, acima de tudo é algo que leva um peptídeo que, por sua vez, vai atuar junto às células terminais. Já agora, ninguém pode prometer que o resultado de uma pessoa é igual ao resultado da outra pessoa. Depende da sua biologia, já agora falámos da maneira do seu sistema nervoso funcionar, de história clínica, como é que se alimenta, se tem ou não hábitos complicados de tabagismo ou de bebidas alcoólicas ou de outro tipo de drogas, e acima de tudo também perceber que o descanso e aquilo que é a sua capacidade
de epigenética, ou seja, de sua influência no seu corpo, do ambiente onde está e das influências de pensamento, devem também ser levadas em linha de conta, exatamente para que o nosso terreno seja fértil para nos proteger. Uma nota apenas para a utilização. Eu primeiro recomendo a todos que usem pelo menos de 1 a 3 meses. Eu diria que 6 meses é o ideal para vocês terem o espectro total. Claro que pessoas como eu e o Leonor usam para a vida inteira, porque eu quero estar sempre bem, quero estar sempre protegido com prevenção, não tenho doenças, não foi por causa disso que eu utilizei, mas a energia que eu sinto em mim é absolutamente transbordante. Hoje fiz uma compra para casa de uma coisa que precisava e a pessoa que estava-me a atender deu-me literalmente menos 10 anos. E é óbvio, para alguém como eu que já andou uns quilómetrozinhos, ainda me sinto muito, muito, muito presente, com muita vida, mas é verdade que sabe sempre bem, porque na verdade o nosso corpo está a regredir em termos dos sinais exteriores, e isso é bom. E nós devemos usar 12 horas por dia, colocar de manhã, tirar à noite. Há aqui 2 pontos, não diria críticos, porque na verdade nós podemos pôr em qualquer ponto do corpo, nomeadamente onde pode doer, mas atrás do pescoço e 2 dedos abaixo do umbigo são 2 sítios onde a empresa fez testes. Não são os únicos sítios, mas onde foi a empresa que fez mais testes para provar o conceito antes de o lançar no mercado. Mas vocês podem pôr em qualquer sítio no corpo, ou seja, mesmo às vezes num sítio tem uma dor, uma patologia, um trauma, podem colocá-lo lá diretamente. Devem fazer isto durante 12 horas, colocar de manhã, tirar à noite. À noite devemos tirar exatamente para que o corpo possa recuperar e poder ter o seu equilíbrio noturno de todos os órgãos. Deve-se colocar um patch novo no dia a seguir. Beber muita água é fundamental por causa da hidratação solar, porque este processo químico, sem químicos, mas químico, a biologia bioquímica do corpo a atuar, precisa de hidratação. A água é fundamental para este processo bioquímico e devem beber boa água, se possível com um bom pH. O pH significa potencial de hidrogênio e nós devemos ter um hidrogênio, um pH equilibrado com o nosso corpo, 7,2, 7,3, 7,5. Não beber água demasiado alcalina ou menos alcalina, deve ser equilibrada com o corpo. Aquele mito de beber água com muito pH, porque agora vai compensar um ser mais acidificado, é um grande erro, que às vezes se paga muito caro por causa inclusive do metabolismo dos alimentos no próprio estômago, das enzimas estomacais que precisam de um pH equilibrado em termos de água para poder funcionar. E depois, obviamente, devem fazer de forma continuada, pelo menos os tais 3 meses a 6 meses, se possível, mas comecem por um mês e vejam os efeitos em vocês. Alguns de vocês vão sentir efeitos rapidamente, outros vão ser efeitos preventivos, não têm nada para poder atuar, mas queria que vocês entendessem que isto é um processo, não é uma reversão imediata. Eu queria agora falar aqui do caso da Cátia Batista, a doutora Cátia Batista, uma pessoa incrível com quem já tive a oportunidade de privar várias vezes. É muito inspirador o caso da Cátia, porque se calhar, tal como as pessoas de economia como eu, também os médicos e as pessoas da parte mais médica e terapêutica desconfiam ou colocam sempre, não diria barreiras, mas querem saber mais de coisas novas. E a Cátia, no início, quando nós começámos a falar, disse: Miguel, eu quero saber mais, antes de poder inclusive falar desta tecnologia a alguém. Acredito profundamente que a medicina integrativa e energética, que é a prática da Cátia, é o futuro, já é o presente, mas é cada vez mais o futuro. Mas eu quero ter, não diria certeza, mas gostava de ter provas, e uma das provas eu gostava de que fosse também, por exemplo, em mim. E eu gostava hoje, porque a Cátia tem uma história muito bonita, para além de ser uma mulher incrível e extremamente inspiradora, tem também um caso nela própria que eu gostava que ela hoje relatasse, porque eu, além de querer ouvir a Cátia e dela se apresentar, gostava que ela também depois falasse não só da sua prática, como também o que é que está a acontecer com ela com a decisão do PETS. Cátia, eu penso que estás aí, beijinho grande, boa noite. Boa noite, obrigada. Grata a todos pela vossa presença aqui. Sim, de facto, eu tenho uma história muito engraçada, que é a minha própria história pessoal. Então, o meu nome é Cátia Batista, eu tenho 47 anos. Profissionalmente, eu sou naturopata e trabalho com medicina quântica. E o que aconteceu foi em 2023, novembro de 2023, foi-me diagnosticada uma catarata. E a ideia que eu tinha é que a catarata é para as pessoas que são séniores, mas não é verdade, e cheguei à conclusão que 20 a 25% das pessoas acima dos 40 anos já apresentam cataratas, devido aos gadgets, ou seja, nós estamos muito com computadores, a nosso cristalino, que é a lente do olho, vai se desgastando, e foi isso que aconteceu comigo. Durante um ano eu procurei várias alternativas dentro da minha própria área, áreas anexas à minha, para procurar uma solução. Pois em setembro eu conheci, através de uma paciente minha em consulta, eu conheci a LifeWave e quis, claro, como o Rui estava a dizer, conhecer tudo e saber tudo e ver muitos estudos. E falei com a doutora Leonor e falei com a doutora Teresa e
um bocadinho de defeito profissional, não é? Da minha área, é nós queremos tudo base científica. E então assim sentimos-nos mais seguros. O que é que acontece? Eu comecei a utilizar o X39 e juntei depois outros PETs também, mas o X39 foi a base. No entanto, a minha catarata estava muito evoluída e eu tinha dado até a mim o máximo tempo possível, seria 1 ano. Ao final de 1 ano, eu iria tomar uma decisão. E a decisão foi mesmo a cirurgia. Faz hoje 15 dias que eu fui operada, exatamente hoje. O que é que acontece? A cirurgia correu muito bem, foi rápida, foi a laser, foi indolor, e o médico, exatamente a seguir à cirurgia, no pós-operatório, 10, 15 minutos depois, vem falar comigo e diz-me: olha, Cátia, amanhã temos consulta, mas hoje, entre hoje e amanhã, o mais tardar 72 horas, a Cátia não vai ver bem, vai ter aqui algum, porque o olho está-se a adaptar, pode acontecer aqui algumas situações inflamatórias, ligeiras, algum desconforto, dor, mas não tenha expectativas muito altas porque faz parte do processo isto. Mas amanhã nós vemos-nos, por isso vá para casa com várias orientações que ele me deu, os colírios, os óculos escuros, não estar perto de fontes de calor, todas essas coisas, e amanhã nós encontramos-nos em consulta. Tudo bem, eu assim fiz. Cheguei à garagem do hospital, não era eu que ia conduzir, o que é que eu faço? Tiro os óculos escuros e meto os 339, como vocês veem que está aqui ainda. Então coloquei, e da minha casa, ou melhor, do hospital à minha casa são 30 minutos de carro. E mais ou menos a final de 10, 15 minutos, eu começo a ler as matrículas dos carros. Eu começo a ver as publicidades nos reclames luminosos que estavam na estrada. Eu começo a ler todos os pórticos que estão na estrada. Eu vejo tudo. Eu estava incrédula com aquilo. Eu disse: então, mas eu estou a ver tudo e com clareza. Atenção, para quem tem uma catarata, isto já não me acontecia há 1 ano. Eu estava com 7% de visão. 7% neste olho. Claro que a primeira coisa que eu faço é testar olho direito, olho esquerdo. Isto deve ser o meu cérebro, sempre naquela dúvida. Mas não, era mesmo isso. Ao final do dia, eu passei pela sala, estava a dar um jogo de futebol e o meu companheiro estava a ver o jogo de futebol e eu começo a ler os nomes dos jogadores nas camisolas deles, os números e, naquela parte mais pequenina, o tempo de jogo, coisa que era impensável eu ver. Mas para mim é assim, claro que eu fiz a cirurgia pensando que ia ficar bem. Agora, como o médico me tinha alertado que no 24, 48 horas, 72 no máximo eu não ia ver bem, aquilo começou-me a fazer um bocadinho de espécie, mas o que é que terá a acontecer? Pronto. Por isso, no dia seguinte comentei com o médico, fui à consulta, ele me perguntou-me como é que eu tinha passado a noite, eu olho muito bem, não tenho nada de dores, não tive desconforto, não tive picadas, eu estou bem, eu estou ótima, e contei-lhe o episódio que tinha acontecido, não é? Das letras e das matrículas dos carros. Ele olhou para mim e disse-me assim: já vamos ver isso. E depois o que é que o oftalmologista faz? Temos de ir àquela cadeira, todos nós conhecemos aqueles óculos de aviador, e o que é que ele coloca-me? Uma lente escura no olho que não tinha sido operado, para me forçar mesmo a ver com o olho que tinha sido operado. Então, todos nós já certamente passámos por exames oftalmológicos, aparecem aquelas ditas letras, não é? Em cima as letras maiores, em baixo as letras mais pequeninas. Pois bem, eu começo a ler a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e a quinta as letras são muito pequeninas. Ele diz: mas você está ótima. Exatamente isso. Por isso, eu acho que, claro que como profissional de saúde, o que é que eu fiz? Fui pedir informações à PubMed, quanto tempo demora a recuperação de uma cirurgia às cataratas. E então a PubMed diz-me assim: 70% das pessoas têm uma média de recuperação de 72 horas. Depois, 30% das pessoas têm uma média de recuperação entre 1 semana a 1 mês. A minha recuperação não vem catalogada por isso. Isto quer dizer que 15 minutos, no mais tardar 1 hora, eu não faço parte. O que é que eu cheguei à conclusão como profissional de saúde? Claro que estou muito satisfeita, não é? Sobretudo porque eu sei o que é os riscos de um pós-cirúrgico. A cicatrização é muito importante, a redução de risco de infecções é de extrema importância, menos inflamação também, e porque já voltei à minha vida ativa. Por isso, eu fui operada faz hoje 2 semanas. Na sexta-feira, pós-operatório, já tive um bocadinho ao computador, no sábado mais um bocadinho ao computador, na segunda-feira 6 horas e comecei a trabalhar em consultas na terça-feira. Neste momento, eu já não tenho qualquer sintoma pós-cirúrgico. O último que eu tive a passar foi no domingo passado, que era luzes brancas. Eu estou com um ring light neste momento à minha frente e a luz não me afeta. Por isso, eu neste momento sinto que tenho a recuperação total. Claro que ainda continuo a colocar os colírios que o médico me disse,
continuo a ter alguns cuidados, não esfregar os olhos, esse tipo de situações, mas a minha vida já voltou à rotina normal. Eu estou a trabalhar, chego a casa e consigo ver televisão, por isso, claro que estou muito satisfeita. O X39 para mim tem sido uma surpresa. Em termos de prática clínica, o que é que eu fiz? Quando a gente ganha confiança, então, claro, comecei a oferecer um patch a várias das pessoas com quem eu trabalho. E nos últimos dias tenho tido, assim, situações muito curiosas. Algumas que eu digo que são peculiares mesmo. Uma mãe que tinha uma conversa difícil para ter com o filho e conseguiu manter a calma durante todo o processo de conversa e relatou-me isso. Olha, era uma conversa difícil, eu exalto-me nestas situações e a sensação que eu tenho é que não me exaltei. Uma outra senhora que estava com uma dor no ombro, eu pedi para colocar no ombro e a senhora diz que aliviou a dor. Tenho uma outra situação de um autista com que eu trabalho, esse já está a aplicar há mais tempo, 2, 3 semanas. Estamos a falar de uma criança de 7 anos, neste momento a criança já dorme a noite inteira e está a melhorar ao nível da socialização com outras crianças, está no primeiro ano e está a melhorar a sua socialização, por isso tenho assim já alguns casos, eu estou a construir uma base de dados, como é óbvio, porque acho que enquanto profissional de saúde, claro que o meu objetivo primordial é que as pessoas fiquem bem, sintam-se bem e por isso o meu testemunho aqui, quer como utilizadora, não é, desta tecnologia, quer inclusivamente com as pessoas, é este. Eu estou francamente agradada com os efeitos do X39. Uau! Oh, Kátia, eu lembro da última vez que nós falámos, ainda antes da cirurgia, eu lembro perfeitamente estavas, não diria ansiosa, mas é normal que alguém que estava a passar por um processo que não conseguia ver com nitidez e que estava um pouquinho ansiosa porque deve ser muito limitador. Eu felizmente sempre tive uma visão muito boa, mas nunca sabe o dia da manhã. Eu senti-te um pouquinho ansiosa para passar por este período e senti na altura que a tua dúvida era muito como é que eu vou fazer face se algum dia não recuperar ou isto ficar permanente, como é que eu faço da minha vida? Portanto, eu imagino que este teu alívio e esta tua forma de encarar a vida, ou este momento, é tão libertador quanto é a descoberta desta fotoanimação aplicada a ti, porque de repente abre um campo gigante de entusiasmo, porque no fundo a vontade de partilhar também veio desta tua experiência, verdade? Sim. É assim, eu dou-me conta que todos nós já somos da era da tecnologia, não é? Pronto, eu comecei com computadores aos 20 anos, mas os miúdos hoje começam aos 3, 4 anos. Por isso, o risco de vir a ter uma catarata, ou seja, a opacidade de nossa lente do olho, é cada vez maior. E o que eu dizia é, não vou deixar de trabalhar, eu trabalho todos os dias com informática, eu trabalho todos os dias com tecnologia, por isso, claro que o meu receio era, será que eu vou ficar a 100%? Pois, por outro lado, esta cirurgia eu perguntei, fiz muitas... atenção, eu consultei 3 médicos diferentes entre Portugal e Espanha, ok? Por isso eu fiz muita pesquisa, foi um ano, como profissional de saúde a gente procura tudo e mais alguma coisa. E todos os médicos me diziam que realmente eu era muito jovem, mas que já era habitual este tipo de cirurgia em pessoas mais jovens, coisa que eu desconhecia. E isso, de certa forma, eu disse, ok, mas vão-me colocar uma lente intraocular, vai ser para o resto da minha vida, e se eu viver mais 60, 70 anos? Como é que vai ser o meu olho a adaptar? Pronto. Claro que eu tenho muita atenção à alimentação, eu faço exercício físico. Agora, vamos falar a verdade, nos tempos modernos todos nós trabalhamos muito. E, de facto, eu trabalho muitas horas, eu amo aquilo que eu faço, mas eu, de facto, trabalho muitas horas. Por isso, o meu cuidado era um bocadinho nesse sentido. Agora, na segunda parte da pergunta que me fazes, profissionalmente, eu lido com casos muito complexos, e com muitas pessoas de todas as faixas etárias. Se existe realmente uma tecnologia que vai ajudar as pessoas, mas não seja coadjuvante das terapêuticas que eles já fazem, clínicas, médicas ou outras, por que não utilizar? Por que não? Quer dizer, eu não consigo ver um aspecto que não seja válido para pelo menos experimentarmos e a pessoa ter a sua própria aflição no seu próprio corpo. Sentir. O primeiro sinal que eu tive e que eu desvalorizei porque achei que não era significativo foi a parte intuitiva. Intuitiva, conectiva comigo mesma e mais, criatividade. Eu sinto-me super, mega, hiper criativa. E que no meu trabalho às vezes é desafiante ser criativa, porque dar estratégias às pessoas para elas melhorarem, muitas vezes as pessoas são um bocadinho céticas e seguem as coisas muito, de uma forma muito ortodoxa. Este foi o primeiro sinal. Depois foi o sono. Eu realmente achei que o meu sono estava francamente melhor. Como eu sou desportista, também notei que tinha tido uma melhor performance desportiva. Mas não era nada evidente
este realmente pós-cirúrgico é que eu disse assim, uau, é isto que eu andava à procura e realmente é isto que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Cátia, olha, fico acima de tudo feliz pelo teu processo pessoal e porque tu, como profissional de saúde, também sentiste que há aqui uma resposta complementar, e tu disseste muito bem, coadjuvante, complementar do que são as práticas tradicionais, que eu respeito totalmente. Aliás, digo sempre, respeitem o processo com os vossos médicos, se escolheram é por algum motivo, mas lembrem-se sempre que às vezes os médicos também não conseguem saber de tudo o que se passa a todo o tempo. Eles próprios precisam de ajuda. Aliás, reparem, Cátia teve o sinal através de uma paciente que disse: deixa-me partilhar com a minha médica. Portanto, todos nós temos este processo de receber e de dar ao mesmo tempo. Portanto, nunca se sintam diminuídos na vossa competência, na vossa capacidade de partilha, porque às vezes até os próprios médicos e os maiores profissionais precisam de alguém que partilhe com eles e que lhes dê uma luzinha, uma entrada para dizer vale a pena estudar isto, e que é melhor do que pessoas desta profissão, que depois vão estudar aos estudos científicos, vão validar toda a informação e podem dar-nos confiança adicional para nós podermos ter ainda mais segurança. Muito obrigado, Cátia. Certeza que vamos falar aqui mais vezes. Um beijinho grande e obrigado pelo teu tempo hoje. Eu queria até perguntar aqui agora à doutora Leonor, só para comentar aqui o caso da Cátia, e acima de tudo, porque eu também queria pedir à Leonor para nos falar até do próprio processo dela, porque eu sei que ela foi muito importante para alguns casos, alguns que nós conhecemos aqui. Eu queria só que a Leonor, se puderes, comenta só aqui o caso da Cátia, e depois fala-me de um caso em particular que eu sei que foi muito importante para a nossa comunidade, que foi tu ajudares na questão, inclusive, de um caso respiratório que teve também um impacto muito grande em muitas pessoas. Eu achei extraordinário este testemunho e também tive um testemunho idêntico de um descolamento de retina. A senhora já estava quase sem visão e foi um caso muito complexo em que a cirurgia ainda por cima não correu bem e a senhora após a cirurgia ficou mesmo quase cega. O olho inflamou muito e a situação estava mesmo muito complicada. E ela estava a tomar muita medicação à espera de ver como é que aquilo ia acontecer, como é que, qual era o desfecho, porque os médicos já não podiam mexer mais. E foi na altura, foi nessa altura que ela me abordou e colocou durante 15 dias o X39 exatamente ao lado do olho e ela em 15 dias ficou normal. Até hoje ela recuperou muito bem. Deve ter sido ali alguma situação da cirurgia foi um bocadinho mais delicada, demorou mais a recuperar no pós-cirúrgico e de facto houve melhorias muito significativas e muito rapidamente. Portanto, um, foi um caso, não é igual, mas é idêntico também da parte ocular, em que realmente são zonas muito sensíveis do nosso organismo e que merecem a nossa melhor atenção. Em relação aos casos, porque eu a partir do momento em que comecei a dar o testemunho do Gabriel, foram várias as pessoas que me contactaram ao longo deste tempo todo que eu estou na LifeWave, a perguntar como é que haviam de fazer com os filhos ou com alguém que conhecessem, que às vezes adultos, não só crianças, mas também adultos com situações respiratórias. E a Lili e o Paulo, na altura, foram um desses casos, uma dessas pessoas que também vieram ter comigo a falar dessa mesma situação, porque o filho Gabriel, que tem o mesmo nome que o meu, também tinha alguma dificuldade a dormir por causa da parte respiratória. E eu, como conta toda a gente o meu testemunho, contei a eles também mais uma vez, e eles estavam um bocado céticos. A sério, que isso resulta assim, mas o teu filho... E eu explicava-lhe, sim, o filho deles ia fazer cirurgia nesse ano, tal e qual como o meu. E eu disse, mas olha, eu não vou operar o meu filho. Não vais operar o teu filho, mas o meu já tem cirurgia marcada. E eu, pois não importa, eu não vou operar o meu. Talvez vocês também já consigam não operar o vosso. Já pensaram nisso? Eles foram para casa pensar nisso, nunca me disseram nada. E foram para casa pensar, e disse, vamos lá experimentar e vamos lá colocar para ver como é que o Gabriel fica. E passado um tempo até me mandaram um vídeo dele a dormir pacificamente com o pé descolocado e a agradecerem o facto de realmente terem melhorado imensa qualidade de vida do menino e de facto eu acho que até hoje não houve cirurgia também, como o meu Gabriel também não foi operado, felizmente. E estes casos são realmente muito, muito impactantes e muito importantes porque estamos a falar da saúde dos nossos filhos e se nós pudermos evitar um procedimento um bocadinho mais invasivo, nós falamos da melhor forma, não é? Sem dúvida. Olha,
Diz-me só aqui a Helena está a perguntar se, neste caso, vocês colocaram à noite, certo? Porque era questão de uma espécie de uma apneia de sono que impedia uma respiração correta durante a noite. Portanto, nesses casos, deve-se aplicar exatamente onde o corpo está a pedir, certo? Eu sou sincera, tanto se usarem o patch de dia, vão dormir bem de noite também. Porque o patch vai atuar no corpo durante o dia e durante a noite ele vai restabelecer-se exatamente conforme teve o restabelecimento durante o dia. Portanto, ele vai funcionar da mesma forma. Contudo, há pessoas que têm necessidade de o usar durante a noite. O caso, por exemplo, do Gabriel, do filho da Lili, ele usava durante a noite, porque dava-se melhor assim e não lhe mexia com o sono. Aquilo que nós temos que observar é, às vezes, como o X39 nos dá um bocadinho de impulso de energia, se interfere com o nosso sono ou não. Se não interferir e se a pessoa realmente se der melhor de noite a usá-lo no caso da parte respiratória e da apneia, especificamente, pode experimentar usar de noite, claro que sim, mas é preferível usar durante o dia. Exato. Já agora queria só dizer a todos, porque não sei se estão a ver agora ao vivo, estão centenas e centenas de pessoas aqui hoje a acompanhar esta nossa transmissão. Quero agradecer a todos individualmente enfim, por estarem aqui connosco e por estarem a partilhar também a vossa energia e sustentar muito aquilo que está a ser dito aqui. O caso da Cátia, o caso da Leonor e tudo aquilo que são os outros casos conexos e à volta. Mas também queria dizer que nós temos grupos de trabalho que desenvolvemos já há bastantes meses, onde qualquer pessoa que está aqui é bem-vinda dentro da comunidade e que pode partilhar alguns casos, algumas dúvidas e obviamente que se tiverem alguma questão em particular, temos vários profissionais de saúde que eu tenho a certeza que estão disponíveis para dar, dentro obviamente da sua limitação e do seu tempo, também alguma ajuda para poderem, dentro da forma mais simples que é possível. Aqui não há regras muito específicas à utilização, coloca-se no corpo não diretamente em nenhum ponto em particular, mas num ou outro preferencial, independentemente de poder ser usado em qualquer sítio do corpo. Mas eu quero-vos dizer a todos que se quiserem, e este não é um apelo, mas é uma recomendação, eu não digo que aqui, já agora, ninguém quer vender nada a ninguém, a ideia é promover esta nova forma de saúde, porque a saúde não tem que estar capturada apenas dos químicos, dos comprimidos, dos cremes, das injeções ou das operações. Pelo contrário, eu acho que a saúde é a tendência para o equilíbrio. Eu defendo sempre que vida é energia, saúde é equilíbrio. Tudo que conduzir ao equilíbrio é saúde, tudo que conduzir à energia é vida. E nós temos que ter uma vida com saúde, ou seja, com equilíbrio cada vez mais. E, portanto, de alguma maneira, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, ou se quiserem participar e experimentar, falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui hoje, ou se és um grande partner e ainda não estás bem dentro, ou ainda estás com o teu ceticismo, que é normal, experimenta de 1 mês a 3 meses a 6 meses, eu digo sempre 6 meses porque é o tempo recomendado pelo próprio David Schmidt, e se chegarem à conclusão que às vezes pode haver pequenos efeitos incrementais, como aqui na doutora Cátia, que de repente já tinha sinais que já estava a dormir melhor, a sua energia em termos de esporte estava mais consistente, mas não tinha vindo aquele clique a dizer, caramba, como é que eu pude ter negligência para não observar os pequenos sinais que já tinha? Mas é normal para todos. Reparem que muitas vezes aquilo que eu senti pessoalmente foi uma energia muito rápida, ou seja, uma clareza mental, uma energia muito, muito presente quando comecei a usar. Eu já tinha, é verdade, mas de forma sustentada em tudo aquilo que é exigência de viagens. Ainda agora vim de uma viagem com mais de 10 horas, só numa ligação com mais de 10 horas, que fiz com a Leonor, curiosamente. Estivemos nos Estados Unidos para, no fundo, aperfeiçoar a nossa capacidade dentro desta estrutura de podermos tocar cada vez mais pessoas. E de facto essa viagem foi muito fácil de fazer, porque estávamos também com a utilização do X19, que está na minha mão e que está aqui, que vos posso mostrar aqui, que é aquilo que é nosso companheiro diário relativamente àquilo que tudo nós fazemos. Peçam conselhos a quem está com vocês, se eventualmente quiserem mais alguma dúvida, alguma questão, e acima de tudo partilhem com os outros, porque no fundo às vezes podemos dizer assim, bom, eu não sabia o suficiente, mas se o caso da Cátia vos tocou, se a explicação da doutora Leonor vos tocou, tem a obrigação de partilhar com pessoas à vossa volta, porque pode haver alguém, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar que precisa desesperadamente, e às vezes nós nem sequer sabemos que podemos estar a precisar, precisa desesperadamente de ter e testemunhos e exemplos, como o caso da Cátia, porque no fundo o caso da Cátia é um caso como muitos outros que às vezes estão um bocadinho naquele limbo de expectativa do que é que vai acontecer de repente, quando percebem com paciência e com, reparem, o caso da Cátia foi bastante rápido, porque ela já usava. O caso da Cátia, ela já usava, portanto isto foi uma prevenção que permitiu quando o corpo precisou de resposta, a resposta estava lá. Nós dizemos sempre na LifeWave,
O sistema nervoso atua como um corpo de bombeiros. Reparem, o corpo de bombeiros não está sempre a apagar fogos, mas assim que o fogo vem, eles intervêm. Assim que é uma urgência, eles estão lá. E é exatamente isto que faz as células terminais reativadas. Quando é necessário, eles intervêm. E é neste conceito que nós atuamos. Eu queria, se calhar, apenas para fazer também jus aqui ao Dr. Paulo Pereira, dizer que nós temos sempre 3 ou 4 ideias que gostamos sempre de passar. A primeira é que a única viagem que é impossível é aquela que nós fazemos. A viagem na saúde é uma viagem muito importante. Porque é uma viagem. Reparem, nós vamos ter sempre momentos de desequilíbrio. A homeostase é uma tendência, não é um estado permanente. Nós temos muitos momentos que nos desequilibram, às vezes pode ser um momento emocional, pode ser um momento físico, pode ser um momento mental, às vezes a nossa mente também nos prega algumas partidas, pode ser uma questão relacional. Reparem que muitas vezes a saúde não tem que ver apenas com uma doença especificada dentro de uma carta médica, pode ser um momento de emoção descontrolada, positiva ou negativa, que nos leva ao desequilíbrio. E, portanto, eu quero sempre dizer a todos que a saúde é uma viagem. Tá bem? É um processo, não é um destino. Nós não viajamos para chegarmos à saúde e chegamos lá. É um processo de viagem. E a única viagem de saúde que realmente é impossível é aquela que vocês nunca começaram. O segundo conceito que vos queria passar é este, que é nunca julguem, isto é uma frase do Nelson Mandela, muito saudosamente, um dos homens que eu mais admirei em vida, é exatamente isto. Nunca me julguem pelos meus sucessos, mas sim por quantas vezes eu caí e me levantei outra vez. E na saúde é a mesma coisa. Não importa a idade, não importa o vosso estado, mas se for uma convicção vossa, se for uma atitude, vocês podem cair algumas vezes, mas vão sempre levantar. E quando se levantarem, se levantem mais fortes, com mais conhecimento, com mais noção da água que têm que beber, com mais necessidade, mais noção da saúde e do equilíbrio de sono que têm que ter, da capacidade de se rodearem de pessoas boas. Nunca, nunca desprezem o efeito de poder se juntar a pessoas que realmente são boas e que vos podem elevar o vosso próprio estado de energia, porque se realmente saúde e vida, energia e equilíbrio, então tem que também juntar a pessoas que vos deem essa energia para poderem passar pela vida com muito mais longevidade e com mais equilíbrio. Eu recomendo hoje um livro, nós fazemos sempre a possibilidade, quando temos, de recomendar alguma leitura, porque eu quero que vocês não fiquem nas mãos nem da doutora Leonor, nem da doutora Cátia, nem de ninguém em particular, que ouçam e façam o vosso próprio julgamento, que acima de tudo aprendam a seguir pelo vosso próprio caminho. Eu queria hoje partilhar um livro, nomeadamente de uma pessoa que já falámos aqui, o Tony Robbins, que é uma pessoa subasiamente conhecida, talvez o maior guru de coaching ou de ativação de vidas humanas que eu conheço. Ele escreveu um livro chamado Força Vital. Força Vital. A Força Vital, ele próprio teve um caso de uma dor permanente, uma grande inflamação no ombro, que foi exatamente tratada com células terminais. No caso dele, penso que foram injetadas. Ele conhece esta tecnologia, ele já usou patches. Posso dizer que há muitos casos de pessoas conhecidas e famosos e desportistas que já utilizaram e utilizam patches. Um deles, o Djokovic do ténis, um deles, o último combate do Mike Tyson, agora estava a esquecer o nome dele, com 58 anos, combateu com um rapaz sim, 24 anos, e usava o patch para poder recuperar fisicamente depois dos treinos. Portanto, é um caso muito recente, muito exposto. Tivemos o caso, por exemplo, do grande Michael Phelps, o grande nadador de todos os tempos, que usava a tecnologia do David Schmidt logo no início, quando nós descobrimos a empresa. Em 2004 tínhamos um patch chamado Energy, ainda hoje temos, que faz uma bipolaridade invertida de energia para retirar o máximo da nossa mitocôndria e nos dar mais energia, nomeadamente para os desportistas. Ele foi um dos primeiros grandes atletas que utilizou, porque o Richard Quick, que era o grande treinador da seleção olímpica americana de natação, era amigo do David Schmidt e foi ele que recomendou, vejam isto, que o David Schmidt utilizasse o marketing de relacionamento como forma de chegar a cada vez mais pessoas, porque tinha uma coisa que era ouro nas mãos. Estamos a falar há 20 anos atrás. Portanto, este percurso, que é uma caminhada, ao chegar até nós, a mim, a Leonor, a Cátia, muitas de vocês estão aqui hoje, eu diria que é uma bênção, porque o meu caminho é chegar a 1 milhão de pessoas. Alguns deles estão aqui já hoje. Tenho muita felicidade por termos começado com um grupo de 4 pessoas há alguns meses atrás e hoje já temos dezenas de milhares que já utilizam tecnologicamente. Alguns de nós já também estão ativas na partilha porque queremos partilhar cada vez mais com mais pessoas. Não queremos que ninguém fique refém da parte química e se calhar mais farmacêutica, com respeito pela indústria farmacêutica, mas com muito ceticismo pelo abuso permanente de químicos que são induzidos, e aqui não levem a mal, mas eu acho que é uma pandemia que nós temos que vai levar a resultados muito perigosos e muito nefastos nos próximos anos, porque nós não temos a noção às vezes do que ingerimos, porque às vezes, inclusive, eu sei que às vezes os médicos também não são
totalmente responsáveis disto, porque alguém que vai a uma consulta e que sai de uma consulta sem uma prescrição, nem que seja de um comprimido, parece que não foi lá fazer nada, e os médicos dizem, Miguel, mas às vezes eles vêm aqui e se eu não prescrever nada quase parece que não foi útil e as pessoas levam a mal. É um estado muito complicado onde batemos se calhar um fundo aí, mas eu acho que estamos a tempo de inverter o processo e cada vez procurar situações mais naturais, e uma delas, a melhor que eu conheço, lamento, é a fotobiomodulação, através da nossa própria luz. Por isso é que eu digo, isto é bíblico. O David Schmidt, eu acho que ele hoje tem noção do que fez, mas é talvez uma das pessoas mais iluminadas que eu já conheci na vida. Um dia que possam conhecer, ou que possamos trazer o David Schmidt para junto de nós, a Portugal, vocês vão perceber a dimensão humana deste homem. E, portanto, eu acho que estamos só aqui a começar. Eu queria, talvez, para terminar, pedir uma palavrinha adicional a Leonor, que possa dar um conselho, talvez, daquilo que ela tem assistido, da sua prática e, acima de tudo, de poder dar aqui uma recomendação a todos que estão aqui a ver ou que estão a ver a gravação, para poderem fazer um uso conveniente e, acima de tudo, com enorme capacidade de entender que há uma tecnologia que vai mudar a vida nossa para sempre. E eu gostava muito, Leonor, que tu fechasses com a tua ideia do que é que realmente nós temos nas mãos. Como há pouco tempo estavas a falar, às vezes há pessoas ao nosso lado que nos influenciam, se estão felizes, se estão tristes, e o humor delas nos influencia, a energia delas nos influenciam. Eu acho que quando nós estamos devidamente equilibrados, nos influenciam cada vez menos. Portanto, a nossa imunidade também conta para esse tipo de influência. E nós ficamos mais fortalecidos no seu todo e conseguimos simplesmente, e lembro-me de uma palestra uma vez que tu deste mesmo no início, que tu dizias, como é que era? Que não davas tanta importância às pequenas coisas. Lembras-te? Que Muito tinhas bem, eu lembro de deixado dizer de isso. dar tanta importância às pequenas coisas e que era isso que te fazia mais feliz. Eu não sei se te lembras, mas eu lembro-me perfeitamente disto. Eu tenho aqui a minha filha que adora brincar comigo nas alturas das lives. E é exatamente isso, que é nós conseguirmos trazer um bocadinho mais de alegria interna ao nosso dia a dia e não darmos tanta importância às pequenas coisas. Isso, de facto, é de dentro para fora. Quando nós nos sentimos bem cá dentro, ficamos mais fortalecidos a nível de saúde, mais fortalecidos emocionalmente, mentalmente, e de facto passamos isso para fora, para quem está cá fora, também connosco. Bom, Encerramos assim, Rui. encerramos assim, de uma maneira que eu não estava à espera, usando aqui uma palestra que eu fiz, mas é verdade mesmo, porque às vezes nós somos presos nas emoções que nos querem impor. Eu costumo dizer a todos que não me ponham lixo à porta porque eu não vou pôr para dentro da porta para dentro. E emocionalmente não me tragam lixo. Eu não compro esse lixo. E lixo no melhor dos sentidos, não levem mal o que eu estou a dizer, porque há pessoas que estão desesperadas e que têm e não sabem o que vão fazer, mas vocês também não são o depósito das emoções negativas dos outros. E as pessoas têm que entender que têm que ter uma capacidade de resolver, de se estruturarem para não passarem para os outros energia negativa e, acima de tudo, poderem resolver. E uma das coisas que mais me impactou foi a capacidade do X-89 nos reequilibrar. Todos nós temos momentos de desequilíbrio e não há nenhum mal com isso. Aliás, respeito toda a gente que passa por momentos mais desafiadores, porque é assim que faz o crescimento. Não havia vidas realmente mais bonitas e mais sólidas se não houvesse momentos que nos desafiassem para nós crescermos. E quando nós resolvemos usar esta tecnologia para nos reequilibrarmos a 5 níveis, vou dizer que são a 5 níveis. Primeiro, o físico. Ninguém pode ter uma vida profunda e impactante se não estiver fisicamente bem. Não conheço nenhum gestor de empresa que esteja sempre doente e que esteja no pico da sua carreira. Não conheço nenhum pai que seja um pai presente que esteja sempre doente. Não conheço nenhuma mãe que esteja sempre com dores e com maleitas e consiga ser uma mãe presente e ativa. Não conheço. Pode fazer o seu melhor com a doença e com a dor, mas nunca vai ser uma pessoa completa. Portanto, fisicamente, vocês têm que, a obrigação, nem sequer é por vocês, é por quem está à vossa volta. Se vocês tiverem respeito por quem depende de vocês, os filhos, os maridos, os companheiros, os vossos colaboradores, as pessoas que mais vocês influenciam, vocês têm que tratar o melhor de vocês. Colocar a máscara em vocês antes de exigirem que o outro coloque. Fisicamente vocês têm que estar no vosso melhor. É o melhor apelo que eu faço. Não deixem que uma dor se instale e que de repente passou um mês e um ano e vocês vão vivendo com a dor, vão vivendo com a patologia. Não. Vocês têm que curar, têm que resolver. Segundo, mental. Abram a mente para que a vossa mente seja espaço para coisas boas. Tirem o que é limitador e mudem o vosso chip mental. Aprendam que a vida é para quem está em permanente aprendizagem, quer sempre mais e quer saber mais, e que se dá com pessoas que pode aumentar esse entendimento mental. Terceiro, parte emocional.
E aqui não vos posso explicar a importância emocional. A mim, o X39 mudou-me a minha vida emocional. O autocontrole, a capacidade de todos os dias refazer o meu pensamento, o meu foco, não ter distrações, perceber que eu sou muito mais importante do que eu pensava pelo meu controle emocional. O X39 me deu esta paz e esta balança. Em vez de andar ao sabor das ondas dos outros, eu estou ao sabor das minhas próprias ondas e faço a minha própria maré. É uma coisa incrível. Nós voltamos a ter um controle das nossas emoções, se é que alguma vez o tivemos, e eu recomendo que todos vocês utilizem pelo menos 3 a 6 meses para perceber como é que o vosso corpo se reencontra ele mesmo. Quando tem parte física, parte mental, parte emocional mais estabilizada e mais controlada, vocês projetam-se para a parte relacional. Nós já começamos a ter mais confiança de podermos dar com pessoas, já começamos a falar com muito mais segurança, e não sei se vocês se relacionam com isto que eu estou a dizer, mas vocês não podem encontrar felicidade no outro quando vocês estão bem em vocês. Então, se vocês têm a parte física, a parte mental, a parte emocional mais elevada, vocês vão ter relacionamentos mais elevados. E o que é a vida se não são relacionamentos? Relacionamentos connosco, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos maridos e mulheres, com as pessoas que nós amamos. A vida plena e profunda vem de relacionamentos. E através destes 4 componentes nós chegamos à última, que é a parte espiritual. Eu desafio-os a todos a serem pessoas mais completas na parte espiritual. Porque se alguma coisa este processo me trouxe foi a certeza que nós nem sequer ainda arranhamos na superfície do nosso próprio autoconhecimento a nível espiritual. E ninguém pode sair desta vida, infelizmente as pessoas partem demasiado cedo sem descobrirem esta componente, sem perceber que sem a parte espiritual nós não somos completos. Nós somos eu acredito muito que somos seres espirituais que habitam no corpo durante algum tempo, que a energia que nós temos também vem deste espírito reativado e que nós temos de ter a capacidade de, enquanto vivemos neste plano, também nos dar a oportunidade de viver plenamente em abundância. Eu diria que a energia máxima, eu diria que a abundância é energia sem limites. E se vida é energia, então uma vida em abundância é uma vida sem limites. Não há limites de relacionamentos, não há limites inclusive até de poderem proporcionar energia aos outros, poderem proporcionar bem-estar. Vidas abundantes pode também significar ter mais abundância financeira, porque não? É apenas uma energia. Se vocês estão mais saudáveis, têm mais oportunidades, também vão gerar mais oportunidades de poderem o quê? Uma abundância, nomeadamente na carteira, é a possibilidade de pagar uma viagem a um filho, poder pagar estudos, poder dar-lhes uma vida com muito mais tranquilidade, poderem influenciar alguém positivamente, pagar os estudos a alguém, poder dar a alguém sem poder ficar com limitações. Entendem o que eu estou a dizer? Então, utilizar o PETS pode parecer a coisa mais simples do mundo. Mas este gesto é a abertura da vossa abundância, que é um patamar incrível. Eu adorava que toda a gente entrasse no mesmo nível que eu estou hoje. Abundância sem limites. Não, eu não tenho explicação para aquilo que acontece a mim e aos meus. Eu tenho a felicidade de ser hoje um pai presente. Já tive uma fase onde a minha parentalidade estava comprometida, porque eu não dava atenção suficiente aos pequenos pormenores da vida, não por mim, mas porque a vida às vezes nos arrasta. Quem está aqui hoje, que às vezes é arrastada por compromissos profissionais, não é dono da sua agenda. São muitos, se calhar. São muitos aqui que dizem assim, Miguel, tu não sabes a minha vida. Há muitos que são arrastados por energias negativas dos seus companheiros, das suas vidas, das pessoas que escolheram estar. Não tem que ter isso como prisão. Desprendam-se, porque o XT9, nomeadamente esta tecnologia e esta comunidade, quer só dar uma última nota. Quando somos pessoas mais elevadas espiritualmente e de relações, nós encontramos a nossa comunidade. As pessoas que nos apoiam, que nos dão mais luz, com muito mais energia, e há só 2 pilares que vocês têm que ter para ter uma vida superior. Primeiro, luz. A luz. A luz não limita, a luz ilumina, a luz abre caminhos. A luz é fundamental e nós somos luz. Somos luz porque nós somos feitos de matérias de estrelas. Segundo, amor. O amor nunca divide, o amor multiplica. E é nesta multiplicação da bênção que eu acredito que fomos feitos para brilhar. Então imaginem vocês juntarem luz e amor, que é a única coisa que nós fazemos aqui neste projeto. A vida que nos foi dada é uma vida que já está entregue. Eu acredito que foi o Criador que nos deu a possibilidade de vivermos este momento e este momento que estamos aqui a partilhar agora. Então usem-no para poderem viver em luz e amor para um propósito maior. E é a única coisa que eu faço. Não quero convencer ninguém, não tenho nada para vos vender. Sinceramente, se me pedissem agora quero comprar alguma coisa, não tenho nada para vender. Eu só quero que vocês estejam conscientes da oportunidade que têm de fazer o melhor que a vida vos dá, que é viver com honra a vida que vos foi dada. Se fizerem isso, já fizeram tanto. E deram um exemplo para alguém que um dia vai dizer: eu lembro-me da Leonor a falar. Eu lembro da Cátia a falar com um brilho daquilo que ela passou. E isso pode mudar uma vida ou muitas vidas para sempre e mudar geracionalmente o destino de muitas famílias, porque há alguém que passou a acreditar quando não acreditava. Eu acredito apenas
Porque a nossa vida é instrumento. Eu sou apenas instrumento de uma coisa que é muito maior do que eu, mas se eu o fizer com humildade e com elevação, eu acho que a minha vida valeu a pena. E é por isso que eu faço todos os dias esta partilha, para que alguém um dia diga assim: vou experimentar, eu quero ver como é que esta comunidade me pode receber. E, portanto, faço-vos um convite. Participem no próximo evento online, físico, envolvam-se com a comunidade e peçam à pessoa que vos convidou, se estás a ver o vídeo, se estás a ver com a comunidade, como é que eu me posso envolver e como é que eu posso experimentar e como é que eu posso fazer parte desta comunidade que partilha algo extraordinário que muda vidas. Estamos só a começar agora. Eu quero terminar novamente com o Dr. David Schmidt, agradecendo mais uma vez à Leonor, e um beijinho muito grande para ela, e acima de tudo, bom Natal e boas festas para todos, e também à Cátia por ser uma pessoa incrível, que eu sei que desde a primeira vez que a vi, que a conheci, que ia mudar muitas vidas, e fico muito feliz pelo caso dela, não apenas porque ela é um profissional de saúde, consegue partilhar, mas porque ela própria já foi tocada, e não há outra forma da Cátia não fazer isto, que é pay it forward, voltar a partilhar com as pessoas para poder ela própria estar em paz, porque isto nunca podemos ser egoístas quando encontramos ouro, temos que partilhar com os outros. Isto é o ouro puro, em forma de saúde e de energia e de vitalidade, que temos que todos respeitar. Então, vou mais uma vez partilhar aqui o meu ecrã para vos passar aqui o último vídeo, que eu espero que seja um vídeo que vos impacte, porque a mim impactou muito quando descobri pela primeira vez e ouvi o David Schmidt a falar. A mim eu senti que era um ser de uma outra dimensão que partilha connosco vida e saúde para que nós também nos possamos elevar. Boa noite a todos e sejam felizes. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to. And that we can heal people